Olá, crianças, bom dia! Bom dia, crianças, tudo bem por aí? Passaram bem a semana? Fizeram as nossas 3 atividades? É muita coisa, né? História de Ruth, mas foi muito legal. Foi mesmo. Então a gente vai agora para as nossas primeiras músicas de hoje, né? Vamos lá. E vamos começar um novo tema. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei, conduz-me às calmas águas, com ele andarei, sempre, sempre com ele andarei, sempre, sempre com ele andarei. Agora a gente vai cantar uma vez daquele jeito que a gente cantou na última aula. Para quem não assistiu a última aula, a gente vai cantar em cânone. Então eu vou começar a cantar e aí depois a tia Miriam vai começar a cantar e a gente vai cantar as estrofes diferentes ao mesmo tempo. Então escolham aí uma pessoa de casa para cantar junto comigo e outra para cantar junto com a tia Miriam, tá bom? Então vamos lá, eu começo. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei, conduz-me às calmas águas, com ele andarei, sempre, sempre, 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 com ele andarei. Ai, eba! Muito legal, vocês aí conseguiram? Espero que já esteja ficando cada vez melhor, né? Depois vocês contam pra gente se vocês conseguiram. Agora a gente vai cantar uma música que faz tempo que a gente não canta e que a gente só precisa da nossa mão pra cantar. Vocês lembram dessa, será? Vamos lá? A porta é uma só, porém dois lados há, dentro e fora, você aonde está? A porta é uma só, porém dois lados há, eu já estou dentro e você aonde está? Mais uma vez. A porta é uma só, porém dois lados há, dentro e fora, você aonde está? A porta é uma só, porém dois lados há, eu já estou dentro e você aonde está? E que porta é essa, tia Miriam? É a porta que nos leva para o céu. Jesus Cristo, o único caminho, e é só por ele que a gente pode chegar até o céu. Vocês sabem, né, que depois que a gente morre só há 2 caminhos, o caminho do céu ou o caminho do inferno. E a gente quer chegar no céu, né, num lugar perfeito, ficar lá eternamente com o nosso Deus. E para isso a gente precisa de Jesus Cristo. Ele é a única porta que abre esse caminho para o céu. E vocês, já sabem que lado vocês estão? E continuem cantando essa música pra sempre lembrar disso, combinado? Então vamos fazer a nossa oração? Vamos lá. Então, meus pezinhos juntos estão, cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça em atenção e fecho os olhinhos em oração. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Hora bendita de oração, que acalma o aflito coração e leva ao trono de Jesus os rogos para auxílio e luz. E agora a tia Miriam vai orar e vocês vão repetir junto comigo, combinado? Papai do céu, Papai do céu, obrigada por este dia e por mais uma aula de estudo bíblico aqui. Que o Senhor abençoe este momento. Ouvindo a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E quem será o personagem da nossa história de hoje? Eu dei uma dica na última aula, tia Miriam também. Ele é o Rei Davi. Então vamos ouvir a nossa história do Rei Davi. Então vamos começar as nossas histórias sobre o Rei Davi. Então quem era o Rei Davi? Aliás, o Rei Davi não, sobre o Davi, porque ele ainda não é rei quando começa a nossa história. Então quem era o Davi, tia Miriam? O Davi era esse menino. A Bíblia nos conta que ele era filho de Jessé e ele tinha vários irmãos e ele era o mais novo. E naquela época o mais novo não significava muita coisa assim. Então o que ele fazia? Ele ajudava o pai, a Bíblia também conta que ele era bem baixinho. Ele ajudava o pai dele com as ovelhas, ele cuidava das ovelhas, vocês estão vendo aqui, ele era um pastor de ovelhas, né? E aí era isso que ele fazia da vida.
E aí ele fazia companhia pro pai dele. Os irmãos eram mais velhos e Israel estava em guerra. Israel era o povo do Papai do Céu, né? Eles estavam em guerra. Então os irmãos dele foram lá pro campo de batalha e ele ficou com o pai dele, porque ele ainda era jovem e cuidava das ovelhas. E aí a Bíblia nos conta que o pai dele pediu para ele ir lá ver os irmãos dele no campo de batalha. E quando ele chega lá, ele descobriu uma coisa muito ruim. Ele viu que tinha esse povo que tá aqui estava brigando contra o povo de Israel, chamava filisteus. Eles eram os filisteus. E vocês estão vendo esse homem aqui na frente? Esse homem se chamava Golias. A Bíblia diz que ele era um gigante. E a Bíblia diz pra gente qual era o tamanho desse gigante. Vocês conseguem imaginar? Ele tinha quase 3 metros de altura. 3 metros de altura é mais alto do que o teto aqui de casa, aqui da igreja. Deve ser mais alto que o teto de vocês também. 3 metros de altura é mais ou menos a diferença entre o gigante Golias e o Davi. Era mais ou menos a diferença de quando tem um urso polar, que é aquele urso brancão, de quando ele fica em pé e tem uma pessoa na frente dele assim. Porque 3 metros é mais ou menos a altura do urso. Então ele era muito grande. E a Bíblia diz que ele estava se achando. E ele falava assim: vai, escolham aí um homem para vir aqui. O Deus de vocês não é poderoso, o Deus de vocês não sei o que lá, ele não cuida de vocês. Então manda alguém para vir aqui batalhar comigo. Abusado esse Golias, né? Esse Golias era bem abusado. E aí o Davi chegou lá e ele falou: mas quem é esse homem aí que tá ofendendo o exército de Deus, que tá ofendendo Deus? Porque tá desafiando a gente, mas tá desafiando assim, né? Do tipo, vocês não tem um Deus que é bom aí? Então manda aí alguém pra lutar comigo. E também, na verdade, o que a Bíblia diz é que tava todo mundo aterrorizado, até o Saul. O Saul era o rei naquela época. Ele era um guerreiro, ele era alto, ele era bonito. A Bíblia diz que ele era um homem que o próprio povo quis que fosse rei, porque ele era assim um homem que parecia muito poderoso e muito autossuficiente. Que palavra difícil, né? Parecia que ele lidava com as coisas e resolvia tudo por ele mesmo. E aí, diz que até ele tava com muito medo, porque aquele homem era gigante, né? E o Davi, então, o que o Davi falou? O Davi falou: não, quem é esse homem que tá aí desafiando o meu Deus? Eu vou lá lutar com ele. O Davi que era um moço pequenininho, que era jovenzinho, diz que aí a Bíblia conta que ele confiava em Deus e ele sabia que se ele fosse lá para defender o que Deus, né? Porque o homem lá, ele estava ofendendo a Deus e ao povo de Deus. Então, ele sabia que Deus estava com ele. E aí ele foi lá conversar com Saul. Ó, o Saul aqui, o rei, que é grandão, e o Davi aqui, que é magrinho, né? E aí a Bíblia diz assim que o Saul falou: mas você, desse tamanho, você quer enfrentar o Golias? Aí o Davi falou: olha, Deus tá comigo. Eu já enfrentei um urso, eu já enfrentei um leão, tudo pra poder proteger as ovelhas do meu pai. E o Papai do Céu tá comigo, então eu consegui enfrentar e resolver esses problemas. E aí o Saul falou: bom, se você quer ir lá, então você vai. E aí a Bíblia diz também que o Saul falou pra Davi assim: olha, já que você vai, então leva aqui a minha armadura. E pegou a armadura dele e colocou no Davi. Só que o Davi era pequenininho e o Saul era grandão. E aí a armadura é muito pesada. E aí diz que o Davi ficou assim, era muita coisa. E ele falou: não vou precisar disso, isso só vai me atrapalhar. Então o que ele fez? Ele tirou aquela armadura. E a Bíblia conta que ele foi até a beira de um riacho, abaixou e pegou 5 pedrinhas. Tá vendo ele aqui pegando as pedrinhas? E vocês estão vendo essa coisinha aqui, ó, que tá pendurada na bolsa dele? Isso chama funda. Ele era usado para jogar a pedrinha. Então ele punha uma pedrinha, girava e atirava. E aí essa pedra era assim que atingia, por exemplo, o urso ou o leão que ia lá atacar as ovelhinhas dele. Então Davi foi no mesmo esquema. Deus tá comigo, eu vou pegar as pedrinhas e vou usar essa funda. E aí ele chegou lá no campo de batalha e a Bíblia diz que o gigante estava lá, se achando super poderoso, quem vai vir. E aí o Davi pegou a pedra, colocou na funda, girou e atirou e atingiu a cabeça do gigante. Olha aqui a armadura do gigante, já a lança e o escudo dele indo pro lado. E o gigante, o que será que aconteceu? Ele atingiu o gigante, mas o que será que aconteceu com esse gigante? O gigante caiu e desmaiou com a pedrada na cabeça. E a Bíblia diz que o Davi ganhou a batalha.
ganhou a batalha para o Papai do Céu. Porque ele confiou no Papai do Céu e porque o Papai do Céu estava com ele. Porque qual é a chance, né, pessoal, de uma pessoa pequenininha contra uma pessoa grandona com uma pedrinha e ele todo cheio de armadura, acertar bem no espacinho da armadura, atingir o gigante na cabeça e ganhar a batalha? Só porque o Papai do Céu estava com ele, né, tia Miriam? Ah, e aí, tá, mas o que essa história diz pra gente, né? Ela diz que a gente tem que sair correndo por aí fazendo coisas que não deve, dizendo que o Papai do Céu vai ajudar? Não. Ela diz que quando a gente tem uma coisa que é uma tarefa que a gente precisa cumprir e que é pra glória do Papai do Céu, né? Porque a gente sabe que ele gostaria que a gente fizesse e parece que a gente não vai conseguir porque a gente é criança ou porque a gente é pequeno. A gente tem que confiar no Papai do Céu porque é ele que cuida, é ele que dá a vitória, certo? Ah, e aí hoje a gente tem que também lembrar que a gente tem um versículo novo, né? Sim. Que também fala sobre isso. Eu vou pegar aqui na nossa revista e vocês vão ver aí na Bíblia de vocês. E tá escrito aqui embaixo nos comentários do vídeo também. O nosso versículo tá em Salmos 59, 17. E ele diz assim, tia Miriam vai ler junto comigo, né, tia Miriam? Deus é meu alto refúgio, é o Deus que me ama. Ah, e o que é refúgio? Difícil essa palavra, né? Refúgio é um lugar onde você se esconde, mais ou menos isso. Refugiar é do tipo você ser protegido. Então Deus é o lugar que ele não é um lugar, ele é uma pessoa, né? Mas ele é aquilo que nos dá proteção, que nos salva. A ideia desse versículo é mais ou menos assim: quando você tem um problema, quando você está preocupado, quando você está enfrentando alguma coisa, você se refugia em Deus. Quer dizer, você conversa com o Papai do Céu, ora, lê a Bíblia, estuda e sabe e fica tranquilo, porque você sabe que é ele que está cuidando de você. Assim como ele cuidou do Davi, ele cuida da gente. E por quê? Porque ele nos ama. Então o nosso versículo é: Deus é o meu alto refúgio, é o Deus que me ama. Ele é quem cuida da gente porque ele nos ama, certo? Então é isso, vamos tentar decorar esse versículo. Nós vamos ter ainda mais uma aula com esse versículo pra gente decorar também. Ah, e não se esqueçam, as nossas atividades estão aqui embaixo nos comentários. E também tem aqui algumas coisas para montar o nosso caderno e o nosso versículo de hoje. Ah, e a gente tem uma novidade hoje. A gente vai apresentar para vocês uma música sobre essa história que eu acabei de contar para vocês. Então a gente vai aprender juntos. A tia Miriam também não conhecia, nova né, pra tia mim. Miriam? Aí a gente vai fazer gestos e essa música é muito legal. Quando a gente voltar pro presencial, a gente vai cantar de novo. Mas vamos aprender então, porque a gente tem mais umas 2 lições do Davi e essa música conta exatamente a história que eu contei pra vocês hoje. Então ela é assim, ó. Pobre Golias pensou que era mais forte quando foi com Davizinho combater. Pobre Golias, com todo o seu tamanho, a lição ele iria aprender. Que passando por um riozinho, 5 pedras Davizinho apanhou. E armando com a sua funda, colocou, preparou, apontou e atirou. Oh, oh, oh. Pobre Golias caiu por terra vencido, já sem vida o gigante filisteu. E nessa história o grande vencedor foi Davizinho em nome do Senhor. Foi Davizinho em nome do Senhor. A gente vai cantar mais uma vez, né? Vamos mais uma vez? Vamos mais uma vez então? Então vamos lá. Pra decorar essa história, vamos lá? Pobre Golias pensou que era o mais forte quando foi com Davizinho combater. Pobre Golias, com todo o seu tamanho, a lição ele iria aprender. E passando por um riozinho, 5 pedras Davizinho apanhou. E armando com a sua funda, colocou, preparou, apontou e atirou. Oh, oh, oh. Pobre Golias caiu por terra vencido, já sem vida o gigante filisteu. E nessa história o grande vencedor foi Davizinho em nome do Senhor.
Senhor, foi Davizinho em nome do Senhor. É isso aí. Muito legal. Muito legal. Se vocês quiserem, quando vocês estiverem cantando essa música em casa, na parte que você fala ou, você pode cair no chão igual o gigante, certo? Então esse é o toquezinho da nossa música. E aí a gente vai relembrar essa música nas próximas aulas sobre o Davi, tá bom? Legal. Saudade de vocês, crianças. Saudades. Continuamos torcendo e orando para voltarmos logo a nos ver. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima semana.